Seja bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento. Eu sou Ana Luísa Ferreira, sou jornalista e estaremos juntos nessa fase do nosso Comunidade, um programa que tem o intuito de levar até você informação, entretenimento, bem-estar, atualidades, oportunidades e diversos assuntos para o nosso crescimento pessoal e profissional. Empreender é muitas vezes um salto no escuro, mas para algumas mulheres, esse salto vem carregado de propósito, de coragem e um desejo profundo de transformação. Não só da própria vida, mas da vida de muitas outras mulheres. A nossa convidada de hoje é um exemplo claro disso. Ela mudou de ideia após anos sonhando com uma carreira nada convencional, mas ainda totalmente diferente do caminho traçado atualmente. Em meio a mudanças profissionais, pessoais, ela encontrou no empreendedorismo uma forma de unir talento, paixão e impacto positivo. A maternidade, longe de ser um obstáculo, virou parte essencial dessa história. Ao escolher empreender com foco na autoestima, ela toca em um tema sensível e ao mesmo tempo revolucionário, a maneira como as mulheres se veem. No seu trabalho, ela atua como um lembrete diário de que a autoestima não é vaidade, é coragem, é bem-estar e é liberdade. Nessa entrevista, nós vamos mergulhar na trajetória da Karen, desde a transição de carreira, passando pela força de um propósito que vai muito além do lucro financeiro, uma conversa para inspirar, acolher e, quem sabe, encorajar outras mulheres a darem o primeiro passo rumo à sua própria realização. Para isso, nós convidamos a biomédica esteta Karen Sartor, com quem vamos conversar sobre os aspectos que permeiam o empreendedorismo feminino, além dos desafios e realizações dessa decisão. Vamos falar também sobre a escolha de trabalhar pelo propósito de disseminar a autoestima entre as mulheres. Então fique aqui conosco porque a Comunidade do Conhecimento de hoje está recheada de informação. Estamos de volta com a Comunidade do Conhecimento, um programa produzido pela Fundação Unicesumar e exibido diariamente pela Rádio e TV Unicesumar. Hoje, nós estamos com a biomédica esteta e empreendedora focada em autoestima feminina, Karen Sartor. Karen, para começo de conversa, muito obrigada por estar aqui, seja muito bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória profissional até aqui. Como que foi? Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre um prazer contar a minha história. Eu falo que mulheres que empreendem, mulheres, qualquer tipo de mulher, deve sim contar a sua história. E eu falo que a minha história é um pouco engraçada, porque por mais que pareça que eu nasci para isso, para ser a biomédica esteta, eu entrei na biomedicina para ser perita. Então é assim, uma área totalmente diferente. Muitos biomédicos procuram essa área, né? E quando eu comecei a faculdade, eu já tinha essa intenção e durante a faculdade foi permitido o biomédico atuar na área da estética. E foi aí que resolveu mudar os objetivos? Não, porque assim, durante a faculdade, quando foi liberado, né, a atuação do biomédico para fazer esse tipo de trabalho, eu falava, eu nunca vou fazer isso. É como cuspir e cair na testa, né? É sempre assim, é tipo ser mãe, né? Exatamente, que a gente fala que nunca vai ser e depois se torna uma mãe incrível. E durante esse processo, né, da graduação, eu estava firme que eu seria biomédica perita. Quando eu terminei a faculdade, eu entreguei currículos, né, para começar a trabalhar. E quem me chamou foi o Santa Casa. E eu falo que isso vem de um propósito mesmo, porque Deus precisava me colocar dentro de um hospital para que eu tivesse algum contato ali com o ser humano, que fosse próximo, né? Assim, uma experiência, pelo menos, com o que você... Exatamente. No ano que eu comecei a trabalhar no Santa Casa, que foi logo que eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer um cursinho. E após 11 anos em Maringá ia ter um concurso para perito biomédico. Então eu falei, é minha chance. Ideal. É minha chance, é para eu ser biomédica perita, porque assim, eu não pretendia ir para fora, né? São Paulo, Rio de Janeiro, que já tinha, né, concursos para esse tipo de formação. Eu queria ficar aqui, né? Ficar perto da família.
Eu falei, é minha oportunidade. Mas fazendo o cursinho, o professor mostrava casos reais de Maringá, homicídio, suicídio, feminicídio, enfim, de todos os casos de polícia. Não tem jeito. Exatamente. E trabalhando lá no Santa Casa, eu fazia parte da coleta, porque lá você não entra como biomédico direto, você entra como auxiliar, faz a parte, né, da coleta. Exames mesmo. Isso. E eu tinha um contato direto com o paciente, então eu ia para UTI, eu via paciente parar, eu via paciente entrar em óbito, eu coletava de pacientes com morte cerebral, né, que a gente vê já que tá em óbito praticamente. E aquilo foi me incomodando, sabe? Não era o dia a dia que você sonhava. Exatamente. Eu falo, será que é isso que eu quero pra minha vida mesmo? Né? Participar dessa parte triste da vida. Porque a gente sabe que isso acontece, né? A gente nasce, morre e É o ciclo da vida. que fugir. Mas não tô me sentindo legal, sabe? Fazendo isso. Ainda bem que existem pessoas que trabalham com isso, né? Porque precisa. Tem esse talento. Mas essa pessoa não era eu. Onde que eu vou me encaixar? Eu poderia trabalhar na análise forense também, que é na perícia, dentro do laboratório. Mas estando lá no laboratório, eu falava, isso não é pra mim. Eu não consigo ficar num ambiente fechado, sem contato com pessoas diretas, somente com amigos de trabalho, na frente do microscópio. Eu preciso buscar algo pra minha vida. E aí eu comecei a pesquisar as áreas, né? O biomédico, ele pode atuar em várias áreas, chega a ser quase 40 áreas de atuação. Então, assim, tem um amplo aspecto para você seguir o seu caminho. E veio a estética na minha cabeça. Sabe, assim, aquele desejo de autocuidado, de ter o contato direto com o paciente, de trabalhar dessa forma direta. Eu vou começar a especialização. O máximo que pode acontecer é eu não gostar e tentar outra coisa. Então. Eu falo assim que eu nunca fui um ser humano acomodado. Eu sempre busquei algo que me satisfazesse. Tinha um bichinho ali. E se eu não estava feliz, eu precisava buscar algo. Eu vejo muito isso nas pessoas, assim. Ai, não tá legal, mas também não faz nada de diferente, sabe? Então, a gente se acostuma a se conformar, talvez. Exato. Um dos passos que eu vejo, assim, mulheres que empreendem é isso. Ela nunca vai estar satisfeita. Ela sempre vai querer buscar alguma coisa. E eu falo que isso vem da pessoa, né? É um traço de personalidade, então. É uma personalidade, exatamente. Estando em contato com outras pessoas, né, trabalhando ali, eu percebi isso. As pessoas reclamavam, mas, assim, não fazia nada diferente para mudar. E eu nunca vou me esquecer. Você é louca? Fazer biomedicina estética? Isso nunca vai acontecer, foi liberado agora, mas depois a classe não vai ser mais liberada. Isso é só um começo. Você vai investir numa pós-graduação para depois não conseguir atuar, eu tenho certeza que não vai dar certo. Não. Aí, assim, você foi teimosa. Entrava por aqui, saía por aqui. Porque era uma coisa que eu queria muito. E se não fosse dar certo, de algum jeito ia dar. De outra forma, sabe? Eu sempre fui muito positiva com isso. Se não dá certo de um jeito, de outro vai dar. Basta a gente buscar, né? Então, eu persisti, fiz o primeiro ano de pós-graduação, me apaixonei. Eu falei, gente, onde que eu tava com a cabeça? Era isso mesmo que eu queria. É uma sensação boa, né? Tipo, um alívio, assim, você me encontra. É uma realização. E aí, aquela ânsia, né? De trabalhar, de estar na área mesmo. Mas a insegurança, porque o trabalho fixo, né? Você continuou trabalhando na parte de análise. Isso, a gente chama análises clínicas. Continuei, porque eu precisava pagar minha pós também, né? E assim, não dava para sair. Foi uma decisão sensata, então, você acha? Exato. No segundo ano de especialização, eu comecei a procurar lugares para trabalhar. Mesmo estando no hospital. Porque lá a gente faz 6 horas, né? É uma carga horária diferente. Tem um plantão de 12 horas, mas você tinha 6 horas livres, assim, durante a semana. Eu falei, vou procurar trabalhar. Porque na especialização, o ano que você termina, você já pode atuar, porque é por módulos. E aí eu consegui. Uma amiga tinha uma clínica, e aí ela me chamou para trabalhar, assim, por porcentagem. Então, você vai, atende, você faz o seu trabalho. Então, eu já senti aquele gostinho de correr atrás, sabe? Sem ter um salário fixo, sem ter os benefícios. De CLT, né? Mas... Exatamente. E Deus colocou isso pra mim, né? Olha, cara, eu vou te dar esse gostinho aqui pra ver se é isso mesmo que você quer. Durante esse tempo, eu namorava na época, né? Meu namorado quase largou de mim porque eu não tinha tempo pra nada. Eu fazia pós de sábado, eu trabalhava no hospital de domingo. E durante a semana, em 2 trabalhos, na estética e na análise. Focadíssimo. Mas eu falei, calma, vai passar. É só um tempo, vai dar tudo certo. Ele acreditou. Ele acreditou. E deu tudo certo. E durante esse tempo, eu fiquei pensando,
eu foco só na estética, eu deixo a análise. O que eu faço? Eu precisava tomar essa decisão. E aí foi quando eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa, como biomédica esteta. Eu falei, é a minha oportunidade. Vou pedir as contas do hospital, cumprir meu aviso, tudo, para poder entrar na outra empresa. Fiz todo esse processo certinho. Mas Deus já estava lá atrás, né? O que ele fez? Ele plantou uma sementinha. Foi quando eu engravidei. Literalmente. Literalmente. E aí, assim, eu já sabia. Você balançou um pouco. Óbvio. Foi um teste, na verdade, né? Vamos ver se a gente é fértil. E realmente, nós somos férteis. Eu engravidei. É esse o risco, né? Esse é o risco. E Deus já estava planejando tudo. A empresa não me aceitou, porque eu ainda não tinha assinado o contrato, eu só tinha feito entrevista. Então foi bem no início. Foi bem no início. Eu já estava cumprindo aviso da outra empresa. Então, assim, quando eu comuniquei, né, o hospital que tinha acontecido isso, eu tinha descoberto uma gestação, eles até ofereceram, você pode pedir uma remissão, né, por estar grávida e cumprindo aviso, você pode voltar. E aí eu pensei, não, essa é a minha oportunidade de dar aquele passo, que eu não tive coragem. Mas Deus está me mostrando isso, né? Que eu preciso encarar. Eu preciso encarar isso sozinha, ainda mais agora com uma filha, né? A gente estando dentro do hospital, a gente sabe o quão difícil é. Bactéria, enfim. Só aquela coisa estressante de que você pode estar correndo risco. Biomédica estética, eu só precisava da coragem de sair do CLT. Sua filha pôs. De sair daquele CLT e encarar mesmo a vida sozinha, né, profissional. E foi ótimo. Foi aí que eu decidi ficar só com a estética. Eu falei, não, eu não quero voltar para o hospital, vou ficar só com a estética. Eu nunca vou esquecer, eu não tenho vergonha de compartilhar isso. O meu primeiro salário como autônoma foi R$350. Isso em 2015. Que legal. Então, é muito legal, né, falar isso hoje, reconhecer isso hoje. O empreendedor, o autônomo, ele tem os altos e baixos, né, a gente passa por isso. Mas é uma coisa tão gostosa, eu falo que é muito perfil, vem muito da personalidade, do perfil da pessoa, porque é a pessoa que não pode ter medo de encarar. Então, e faz parte, né, conseguir enxergar que, teoricamente, não era o salário que você almejava, mas ainda bem que teve, né, os momentos difíceis para hoje você valorizar, talvez. Exatamente, é como você disse no começo, empreender são altos e baixos, né? E a gente precisa aceitar isso se nós queremos mesmo empreender. Tudo tem um ônus e bônus. Exatamente. E os prós e os contras, né? Exatamente, é isso que eu quero falar com você daqui um pouquinho. Bom, eu estou conversando com a biomédica esteta e empreendedora Karen Sartor, especialista em autoestima feminina. E nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com a Comunidade do Conhecimento. De volta com a Comunidade do Conhecimento. E a conversa hoje é com a biomédica esteta Karen Sartor. Estamos falando sobre empreendedorismo feminino e o propósito de trabalhar com a autoestima feminina. Karen, a gente já conversou e entendeu um pouco como você começou e descobriu que o seu talento, a sua paixão era a estética. Mas eu queria saber, qual foi o momento que você se deu conta, parou e pensou, fiz a escolha certa? Fala um pouquinho como que foi esse processo e se teve esse momento, né? Eu senti, assim, não tem especificamente um momento, sabe? Eu falo que é muito da intuição. O que a gente sente, o que a gente vive e o que a gente acredita. Então, eu tenho um propósito, né, que hoje é despertar nos pacientes o desejo desse autocuidado, e eu despertei isso em mim. Então, assim, foi uma sacada. O feitiço virou contra o feiticeiro. Um aspecto muito positivo. Exato. Eu sempre tive esse autocuidado. Mas sabe aquele desejo de despertar na outra pessoa também? Então foi esse o momento que eu vi que eu realmente estava na área certa. Que eu precisava transmitir o que eu estava sentindo através das pessoas. E utilizar isso através do trabalho. Né? E é gostoso porque é o seu propósito e ao mesmo tempo é o seu dia a dia, né? E você contou também que esse estopim para você resolver mudar de área veio muito com a sua primeira gestação, né? Você ficou grávida de uma menina e que te ajudou a tomar essa decisão. E sobre essa questão, né, de que é tão difícil hoje a gente conciliar maternidade, trabalho e todas as outras áreas do que é ser mulher, né?
Como que você vê essa questão de os prós e contras, os ônus e os bônus de ser mãe, de ser empreendedora, de fazer o seu trabalho por sua conta, de ter que ir atrás? Eu me conecto, né, com muitas pessoas e eu vejo muitas mulheres hoje empreenderem, principalmente nessa área, e a maioria não tem filhos. Então, é como se fosse um bônus, assim. É que quando eu me olho, exato, quando eu me olho, como eu comecei a biomedicina através de uma gestação, né, que foi algo que foi um sinal, assim, para mim, eu vejo mais como o lado positivo do que negativo. Claro, existe a correria imensa, porque se uma mulher, né, que empreende, fala que a vida dela é corrida, quando ela tiver um filho ou dois, ela vai saber o de aplicação, exatamente. Mas é uma coisa muito gostosa. Eu sempre tive o desejo de ser mãe, né, e não apenas de uma, né. Eu falava que eu queria ter 3, né. Hoje a gente já para e pensa assim. Eu acho que 2, exato. Não fechei a fábrica, mas Depende do momento de vida, né? Acredito que exatamente, depende do momento de vida. E hoje, olhando, né, para trás, né, contando essa história, eu vejo que eu não faria nada diferente. Eu me sinto muito feliz, me sinto muito realizada. Eu tenho uma rede de apoio incrível, então isso faz muita diferença. Eu falo que a mulher, né? A mulher que empreende e que decide ser mãe, ela precisa ter rede de apoio, porque não tem como fazer tudo. A gente não dá conta de tudo tendo rede de apoio, então... Você tem tanta decisão para tomar, né? Essa decisão tem que ter uma família. Tem que ter uma família. Um apoio. Porque assim, a escola é uma rede de apoio? Mas a escola ali não tá no tempo integral. A criança vai ficar ali 4 horas, né? A não ser que a mãe decida deixar o dia inteiro. Mas eu decidir não ter essa opção, mas porque eu tenho rede de apoio. Então, você pode fazer, né? E assim, eu vejo que a gente não pode se comparar, como você disse. Existem várias realidades e se você se encaixar na sua, eu acho que se torna o processo mais leve. Torna o processo comparar, quem sabe, com a você do passado, com o que você almejava. E não com pessoas com realidades totalmente diferentes, né? Personalidades. As circunstâncias nunca são as mesmas, não dá pra gente levar isso tanto em consideração. Até porque senão a gente pira, né? Pira. E a segunda gestação, só puxando o gancho, ela veio para incentivar mais ainda esse lado, assim, empreendedora. Você achou que ia dificultar? Eu achei que fosse Parece mesmo. Como que foi isso? E assim, é uma busca diária, né? De você conseguir dar conta de tudo e acreditar que vai dar certo. Mas o segundo filho, ele vem para te dar esse impulso de que você já sabe. Agora é só continuar. Sabe, assim, é uma companhia, né, que... A primeira gravidez, tudo novo, é muito diferente. Então, eu não sei se eu posso falar, né, uma dica, assim, para as mulheres. Eu quero, inclusive, que você dê o seu conselho para quem pensa em empreender. Eu vejo muitas mulheres inseguras, né, na maternidade. Claro, hoje a gente vê cada vez mais mulheres decidindo não ter filhos e tá tudo bem, né? Mas ser mãe é um ser mais incrível que eu já vivi, que eu vivencio hoje. E incluindo isso, né, na maternidade, no trabalho, isso se torna inspirador. Então, empreender sendo mãe é muito mais inspirador. Eu concordo muito com você, sabe? Porque a gente costuma dizer que a gente não tem tempo, mas parece que quanto mais ocupada a gente tá, mais tempo a gente consegue, ou mais a gente organiza, né, a sua logística. E com um filho, 2 filhos, é assim, ou você organiza essa logística ou não acontece, né? E a gente costuma dizer que quando você tem um porquê, os comos se tornam pelo menos mais claros, né? Faz muito mais sentido. Né? Às vezes a gente não tem esse estímulo necessário, mas daí tem 2 neném ali te puxando e falando, mãe! E aí o estímulo pronto, apareceu. É um incentivo. E eu queria saber também, falando nisso, né? De propósito, você trabalha hoje literalmente e diretamente com a autoestima feminina, né? E empreender, pelo jeito, para você foi muito importante para se autoconhecer, para, né, ter a sua autoestima fortalecida. E como que essa questão, né, essa decisão foi muito a partir do que você viveu,
Mas trabalhar com o propósito de levar a autoestima, de melhorar o bem-estar, né? Como as pessoas estão consigo mesma. Como é isso, essa sua missão? Como você vê essa sua missão? A primeira palavra é fantástico. É fantástico você despertar isso no paciente. Hoje a gente está cada vez mais incentivando as pessoas nesse autocuidado. E eu poder trabalhar com isso é transformador, porque a pessoa se sente feliz. E a felicidade dela é a minha, porque esse é o meu trabalho, esse é o meu propósito. É que ela desperte esse desejo de se cuidar, de se olhar no espelho, de se amar e passar isso para as outras pessoas. Então, de quem viveu lá, vendo a tristeza, os momentos mais difíceis da vida, hoje você lida literalmente com alegria, com felicidade, com, né, de forma direta. Beleza, que seja de dentro para fora ou de fora para dentro. E foi uma super mudança. Muito. E acho que assim, você se sente 100% realizada? 100%. E como que é essa sensação? No dia a dia? Ou você acha que são as grandes conquistas, os momentos especiais? Ultimamente, principalmente depois da última gestação, é todos os dias. Sabe quando você acorda e fala, tô no caminho certo, era isso mesmo que eu queria, me sinto realizada, estou feliz, tudo fez sentido na minha vida. Eu até estava nostálgica esses tempos, assim, refletindo, e veio você, né? Com esse convite para compartilhar a minha história. Então, eu acredito muito em energia, na conexão, as coisas vão fluindo de acordo com o que você sente. Quando você tem um propósito, isso faz muito sentido. E nesse aspecto é até gostoso, né? Revisitar os medos que a gente tinha, os momentos que a gente achou que estava perdido, sabe? Toda aquela insegurança, né? Até para valorizar essas pequenas conquistas, né? Essa sensação que eu concordo muito com você. Eu acho que a gente ser feliz é muitas pequenas alegrias do dia a dia. Aquela hora que você fala, cara, eu tô exatamente onde eu queria estar, né? Eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho. E assim, isso é uma grande conquista. Mas não são nas grandes comemorações, eu acho que a gente descobre isso. Sim. Assim, eu falo que não tem que ter uma ordem, né? Estudar, casar, depois ter filhos. Eu falo que tem que ter um sentido. Tem que ter um propósito. Você falou muito certo. Acho que eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Não precisa ter a ordem cronológica. As pessoas se preocupam demais com isso e acabam se frustrando. Não precisa ter ordem cronológica, precisa ter um sentido. E o sentido vem de todo o propósito, né? Isso eu acho que é muita sabedoria, né? Que a gente vai acumulando quase que inevitavelmente. Às vezes nem por escolha. Ai, Karen, foi muito legal conversar com você. A gente agradece muito pela sua presença. Eu, pessoalmente, agradeço muito por você ter topado esse convite de contar a sua história e de dividir um pouquinho como que foi a trajetória até aqui, as decisões, né, as dificuldades, desafios. E o Comunidade do Conhecimento fica por aqui. Mas você pode conferir essa entrevista e os outros conteúdos no nosso canal do YouTube. E claro, não esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei ou o seu não gostei. Receba nosso carinho e a certeza do comprometimento com o conhecimento. Até logo!